Sétimo ano, bom dia. Nós estamos na página 22 da apostila de vocês, exercício de número 3. A atividade 13 eu havia deixado na nossa última aula, na quarta-feira, para que vocês executassem a mesma. O exercício 3, o 1 e o 2, nós fizemos juntos, não é? O 3 eu deixei aqui para a nossa videoaula, porque eu pretendo aqui mostrar os cálculos para vocês. Ele diz aí, o enunciado, considerando uma família de 4 pessoas morando em um apartamento, qual seria o consumo diário se todos fizessem economia de água? E o consumo mensal? Estou aqui com a apostila, já fiz os cálculos aqui, mas eu vou fazer novamente para mostrar o passo a passo para vocês. Pessoal, quando ele fala de consumo, se vocês olharem, eu estava conversando com alguns alunos, alguns utilizaram aí o valor de 50. Deixa eu colocar aqui no livro, na apostila novamente. Olha, alguns alunos utilizaram aqui, professor, eu arredondei para 50 litros. Tudo bem, pode, né? A diferença é pequena, eu até poderia arredondar para 50. Só que como o enunciado do problema pede, ele está falando da situação em que acontece fazendo economia, e fazendo economia é 49,6 litros. Então, é uma situação em que nós não estamos utilizando a média ideal segundo a Organização Mundial de Saúde. A média é de 50 litros. Então, neste caso, fazendo economia, ficaria abaixo da média. Eu vou utilizar aqui os 49,6 litros, tá? Então, no nosso cálculo, eu vou usar aqui, eu pretendo ser fiel ao enunciado do problema. Então, ele pede a situação em que está sendo feita a economia. Então, 49,6 litros e não 50. Bom, então, nós tiramos as informações aqui da página 21. Perfeito? Então, vamos voltar lá para a página 22. Vamos ver como que fica. Então, considerando aí essa família, 4 pessoas, utilizando qual seria o consumo diário se todos fizessem economia de água. Nesse caso, como são 4 pessoas, então nós teríamos o quê? O consumo é de 49,6 litros vezes 4. Então, eu vou multiplicar aqui, é um consumo para 4 pessoas. Muito bem. Neste caso, nós teríamos quanto, então? 6 vezes 4, 24. 4, 9, 9, 4, 36. Com 2, 38. Como eu já somei o 2, então eu vou riscar aqui. 4, 4, 16, mais 3. 19. Agora eu conto aqui uma casa decimal, conto uma casa e coloco a vírgula. Então, nós teríamos aí a pergunta que ele faz. Qual seria o consumo diário se todos fizessem economia de água? Então, o consumo diário, se todos fizessem economia de água, seria de 198,4 litros por dia. E o consumo mensal? Ah, professor, quantos dias eu utilizo? Sempre que vocês estiverem trabalhando com um problema de matemática e a situação aí fizer menção a meses, nós vamos utilizar os 30 dias. Então, para efeito de cálculo, nós consideramos aí o mês como sendo um período de 30 dias. Nós sabemos que temos meses com 30, 31, 28 ou 29 dias, quando o ano é bissexto, mas enfim, nesse caso, para efeito de cálculo, usamos os 30 dias. Então, a família utilizaria aí, eles gastariam quanto? 198,4 litros de água por dia. Agora, no mês, estamos aqui, por dia. E no mês? É só multiplicar isso tudo por 30. Vezes 30, eu vou deixar o zero fora, porque depois é só descer ele. Quanto que daria aqui? 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Já somei 1, corto ele. 9, 3, 27. Corto 27.
calma aí, 29, né? Então, eu tenho aqui 9, 3, 27, mais os dois, que eu esqueci aqui de somar. Então, eu vou ter 29 aqui, tá? E 3, 1, 3, com 2, 5. Já somei o 2, corto ele. Então, eu vou ter quanto aqui? Desce o zero, que ficou fora. Eu tenho uma casa decimal, então eu conto uma casa para a esquerda e coloco a vírgula. 5.952 litros. Então, 1.900, eu tenho 198,4 litros por dia e 5.952 litros ao mês. Isso para uma família aí de 4 pessoas. Perfeito? Então, este é o nosso probleminha número 3. Na próxima página, temos aqui outras situações. Eu deixei para resolver com vocês o exercício número 1 da página 23. Aqui ele fala, calcule as expressões. 3,7 menos 4,9. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior em módulo. Então, no caso, eu tenho 3,7 menos 4,9. Vou colocar aqui do lado. 3,7 menos 4,9. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior em módulo. Em módulo, o maior número aqui é o 4,9, porque o módulo de menos 4,9 vai ser 4,9. Então, eu vou dar o sinal do maior em módulo, que é negativo. Agora, eu faço uma operação de subtração. Do maior em módulo, eu tiro o menor. Então, seria, eu vou fazer 4,9 menos 3,7. Então, de 9, eu tiro 7. Restam 2. Adição e subtração com decimais, eu sempre coloco vírgula embaixo de vírgula. Alinha aqui as vírgulas. De 4, tira 3, resta 1. Então, menos 1,2. É o resultado aqui da nossa subtração, tá? Então, quando ele pede aqui, o resultado da expressão, menos 1,2. Aqui no livro do professor tem o gabarito, mas, como vocês podem ver, tem apenas a resposta, né? Então, eu preciso fazer o passo a passo, mostrar como que eu chego nesse resultado aqui. Perfeito? Próximo é o item E, que eu também deixei aí para vocês fazerem. Deixa eu reduzir aqui. O item E. O que ele pede no E? 10,8. Então, vou colocar aqui, ó, 10,8 menos 5,9. Menos, abre parênteses, menos 5,9. Muito bem, é uma outra expressãozinha que nós precisamos resolver. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu dar um zoom aqui na câmera, apesar que vocês têm a apostila aí para acompanhar. Então, segundo a apostila, segundo o gabarito, tem que dar 16,7. Vamos ver por quê. O 10,8, ele não tem sinal. Então, quando o número não tem sinal, eu sei que ele é positivo. Então, aqui eu continuo com 10,8, tá? Regra de sinais. Quando eu tenho parênteses, sinal fora do parênteses, sinal dentro do parênteses. Aqui estabelece-se uma multiplicação. E nós sabemos que na multiplicação, sinais iguais fica positivo. Menos com menos, na multiplicação e divisão, sinais iguais fica positivo. Menos com menos, mais. Então, vai dar 10,8 mais 5,9. Então, o que eu faço aqui? Então, eu vou fazer aqui do lado, ó, fazer o cálculo. 10,8 mais os 5,9. Adição, subtração de decimais. Alinha as vírgulas. 8 com 9, 17. Vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 1, 6. Desce 1. Então, eu vou ter como resultado final 16,7. É o resultado aqui da nossa expressão, tá? Então, aqui vai dar 16,7. Ok. Próximo, aqui eu já havia feito com vocês
a conclusão, esses que eu risquei, já estão nas videoaulas anteriores. Então, por isso que eu coloquei um X no F, o 2. Vamos avançando aqui para vermos o que ficou faltando. O exercício 3, eu resolvi os itens A e B com vocês, tá? O C também, o D. A questão 4, nós temos aí, a questão 4, não, a 4 eu vou resolver, foi resolvida com vocês na nossa videoconferência, ela foi resolvida pessoalmente, tá? Dos que eu pedi para vocês, depois do exercício 6 já foi feito, o 7, é aqui que eu quero chegar. Embora alguns alunos tenham feito comentário do 7 na videoconferência, deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Pronto. Ok. Bom, exercício 7 da página 25. O que ele está solicitando? Eu vou riscar aqui, para eu saber que já foi feita a correção. Em uma reta numérica, foram marcados, vou colocar aí, em uma reta numérica, foram marcados 3 pontos, A, B e C. Bom, então eu tenho uma reta numérica, foi feito, ó, desenhe uma reta numérica qualquer aí. Vou pegar aqui, ó, desenhei uma reta numérica qualquer, tá? Então, em uma reta numérica, foram marcados aí 3 pontos, A, B e C. Sabendo que A está a 9,6 centímetros de distância do ponto C, que B está a 2,9 centímetros de distância antes do ponto A, e que C é o menor dos números, responda. Se C é igual a 0, qual é a posição de B? Bom, se C é igual a 0, o que eu posso fazer? Eu pego aqui a reta numérica, eu vou colocar o C aqui, ó. Pronto. Aqui eu chamo de ponto C e vou chamar de posição 0. Ora, o que ele diz para nós aqui? O que nós sabemos? A está a 9,6 centímetros de distância do ponto C. Então, eu sei que de C até A, eu preciso de 9,6 centímetros de distância. Eu não preciso fazer com a régua, certo, alunos? A distância A tem que ter exatamente 9,6 centímetros. Eu estou fazendo com a precisão de 9,6, porque o espaço que eu tenho aqui me permite. Mas eu preciso apenas fazer uma representação. Então 9,5,6 seria aqui. Aqui seria o ponto B. Então eu sei que A está a 9,6 centímetros de distância do ponto C. Então aqui eu tenho o ponto A e aqui, um pouco antes, eu tenho o ponto B. Porque eu sei que o ponto B está a 2,9 centímetros de distância antes do ponto A. Então, neste caso, o A está na posição 9,6 centímetros em relação a C. Então, de C até A tem 9,6 centímetros. O ponto B está a 2,9 centímetros de distância antes do ponto A. Então, 2,9 antes. Ele está em que posição? Então, nós temos aqui 9,6, eu tenho 9,6 menos 2,9. Ele está 2,9 centímetros antes de A. De 6 tira 9, não dá. Empresto aqui do 9, aqui cai para 8 e aqui vai para 16. Ok? Bom, então eu tenho aqui de 8, 7, não é? Vírgula embaixo de vírgula, 8 menos 2, 6. Então, na realidade, o ponto B vem antes de A. Em que posição ele fica? A 6,7 centímetros. Então, eu iria lá na reta numérica, iria colocar aqui 6,7. Vamos ver. 6,567 aqui. Então, eu tenho aqui o ponto B na posição 6,7 centímetros. A distância entre B e C é de 2,9 centímetros. Então, a pergunta que ele faz aqui para nós. Se C é igual a 0, qual a posição de B? Se C é igual a 0, a posição do ponto B é 6,7 centímetros. Tá? É a posição que ele pergunta aí para nós.
Então, a posição de B é igual a 6,7 centímetros. Perfeito? E item B. Qual a distância de B até C? Qual a distância de B até C? Já está aqui a resposta. Então, a posição do ponto B é 6,7 centímetros. Essa é a posição dele. Posição, 6,7 centímetros. Agora, quando ele diz qual a distância de B a C? A distância de B a C é de 6,7 centímetros. Então, posição, 6,7 centímetros. E a distância? 6,7 centímetros também.